Olá, sejam bem-vindos ao Ponto 3, nessa edição com a minha companhia, Casey Seabra. É um prazer estar com vocês aqui nesse programa. Ao longo do ano, estivemos juntos aqui no Ponto 3, refletindo sobre diversos temas que aprofundaram nosso conhecimento sobre a igreja e o mundo. Entre esses assuntos, falamos algumas vezes sobre o jubileu, um tema abordado por toda a instituição da Igreja Católica. Para finalizar o ano, falaremos novamente sobre o Jubileu 2025, as expectativas e todo o trabalho que está por vir neste novo ano santo. E hoje eu conto com a presença de dois convidados para a gente bater um papo sobre esse assunto. É o assessor da Comissão Episcopal para a Cultura e a Educação da CNBB, membro da Comissão de Animação do Jubileu 2025, Padre Júlio César Evangelista Rezende, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Ponto 3, Padre. Olá a todos os telespectadores da TV Pai Eterno, uma alegria estar com vocês, participando deste momento de reflexão sobre o Jubileu de 2025. A alegria é toda nossa, viu? E eu também recebo aqui no Ponto 3 o membro da equipe arquidiocesana do canto litúrgico e regente titular do coro arquidiocesano Santa Cecília, José Reinaldo Felipe Martins. Seja bem-vindo, José. Olá, Casey, cumprimento a você, também ao Padre Júlio, que nos acompanha nessa conversa, e também todos que nos acompanham pelas as redes de transmissão da TV Pai Eterno. Vamos falar então agora sobre a expectativa, para esse Jubileu 2025. Eu queria que vocês, cada um, desse a sua visão, sobre o que esperar desse ano que vai se iniciar daqui a pouco, Então, o Jubileu é sempre uma oportunidade de nós mergulharmos na misericórdia de Deus, reconhecermos que somos filhos amados, que somos chamados a voltar a um caminho de comunhão com Deus, mistério trinitário, e também de comunhão com os irmãos e irmãs, e também a construir uma sociedade justa e fraterna. Oportunidade de viver esse ano da graça de Deus. O Jubileu, então, é uma oportunidade rica, tanto do ponto de vista espiritual, mas também humanitário. E o tema do Jubileu desse ano de 2025 é muito inspirador. Peregrinos de esperança, nossa sociedade, o mundo precisa cada vez mais de renovar sua esperança. E a esperança nossa como cristãos está na pessoa de Jesus Cristo, aquele que é caminho, verdade e vida. Então, muitas expectativas para viver de forma muito intensa a graça deste ano santo que se aproxima. Amém. E você, José Reinaldo? Um ano jubilar é um tempo, sobretudo para mim, de renovação, tempo de reinicialização. Muitas vezes, hoje em dia, sobretudo no mundo digital, os nossos equipamentos eles podem ser reinicializados quando eles estão travando, quando está tendo algum problema. O jubileu é um tempo na nossa vida de comunidade, na nossa vida de igreja, de experimentarmos de novo a experiência do início, a experiência de novos tempos, a experiência de um tempo de graça e de renovação. Então, que esse jubileu seja para nós a possibilidade de começarmos de novo e cada vez mais com vontade de crescer na fé e crescer enquanto comunidade. Agora vamos falar sobre a escolha desse tema, Peregrinos da Esperança. Tudo a ver, com o tempo que a gente está vivendo hoje em dia, termos esperança diante de tantas dificuldades que a gente tem passado, o mundo tem passado, frente a guerras e tudo. Até o Papa Francisco fala muito sobre a paz. Eu queria que vocês discutissem um pouquinho, destrinchassem um pouquinho desse tema, Peregrinos da Esperança. Começando com o padre. Casey, todos os telespectadores da TV Pai Eterno. Na bula de convocação para esse ano santo de 2025, o Papa Francisco começa dizendo que a esperança não decepciona, extraído do texto da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5. E é a partir desse horizonte, dessa perspectiva tão importante da experiência cristã, da esperança como este dom que vem, essa graça que vem do próprio Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, que nos inspira na nossa jornada de vida. O Papa Francisco vai dizer na bula que quando as coisas parecem desmoronar
onde nós às vezes estamos desiludidos, não encontramos a razão da jornada, de continuar caminhando. Assim, a fé nos sustenta e nos lança este olhar corajoso de confiança para frente. E assim, o tempo presente, né, com todos os desafios que nós encontramos, ele pede de nós também sermos testemunhas dessa esperança. E aí, nós como cristãos, somos desafiados a ser no mundo, na sociedade atual, essas testemunhas da esperança viva, como disse o texto, uma esperança que não decepciona. Não uma esperança cômoda, mas aquela que nos coloca a caminho, nos coloca como sujeitos da nossa história, que nos inspira a estarmos presentes em cada situação concreta da vida do cotidiano. Então, é um tema muito inspirador. E eu penso em todas as realidades da vida da sociedade, o quanto este tema de peregrinos de esperança tem a nos dizer em todos os espaços da nossa sociedade. José Reinaldo, você. Então, o tema da esperança parece ser muito importante, conveniente, sobretudo na época em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos. Recentemente, dizendo assim, já nesse novo século, né, século XXI, nós vivemos um ano da fé, nós vivemos já com o Papa Francisco um jubileu extraordinário da misericórdia, colocaria misericórdia / amor, e agora ele coloca como tema desse ano santo jubilar de 2025, a esperança. Esperança, como dizia o padre Júlio, lembrando o trecho da Carta de São Paulo aos Romanos, que o Papa utiliza como abertura da bula de convocação do jubileu, que inclusive titula a bula, né? Esperança não confunde, a esperança não engana, a esperança é certa. E, sobretudo, num mundo, eu dizia, em que parece nos faltar a esperança. São Paulo, em outra de suas cartas, ele disse: a fé, e a esperança e a caridade, o amor, é tudo que nos restará. Ele dizia, acima de tudo, o amor. A fé nos ajuda a viver a experiência do amor, ainda aqui, enquanto peregrinamos rumo ao reino definitivo. Mas a esperança é fundamental, porque nem todos os dias nós queremos caminhar, nem todos os dias nós estamos com vontade de construir novos projetos, e por isso precisamos ter esperança. E quando o Papa chama a atenção da dimensão da esperança, essa virtude, que nem sempre é tão bem recordada, o que me toca muito fortemente é que ele destaca frentes importantes na sociedade de hoje, em que é necessário haver esperança. E eu destaco algumas delas, por exemplo, um mundo de conflitos, um mundo de guerras, são muitas guerras distribuídas ao redor do globo. Nós talvez temos notícia daquelas mais comentadas pelas as grandes mídias, né? Mas um mundo de guerras é preciso haver esperança num futuro de paz. Num contexto de guerras e conflitos, num contexto de desesperança, o Papa Francisco sempre insiste nisso, talvez aqueles que mais precisam reforçar a sua esperança sejam os mais jovens, porque perdem a esperança na possibilidade de um futuro. Crises, enfim, guerras, violência, tudo isso é muito desesperançoso. Se nós olhamos em redor, se nós ligamos a TV, os noticiários nem sempre nos inspiram esperança. E o cristão é movido também pela virtude da esperança. Por isso o Papa Francisco insiste nisso. E a esperança com um mundo melhor que não considere só as nossas relações humanas, mas a correlação que nós estabelecemos entre nós e com o meio ambiente, o mundo que nos cerca. O Papa Francisco também é o Papa da ecologia e chama a atenção disso, para que haja esperança num mundo para todos, para que a casa comum seja preservada, para que todos possam experimentar a justiça e a paz. Então, falar de esperança, e ainda bem que o jubileu chama a nossa atenção sobre isso, parece fundamental nesse tempo que nós estamos vivendo. Essa questão de peregrinos da esperança, vocês falaram muito bem sobre essa questão, né? De termos a esperança, de cuidarmos da nossa casa comum, de pensarmos sobre essa questão das guerras, a paz. É uma forma da gente sentir essa esperança, falando da palavra esperança. E o peregrinos, para que nós possamos ser canais, né, dessa esperança para outras pessoas, é isso? Padre? É interessante a terminologia que o Papa utiliza,
ao abordar a questão do ser peregrino, né? Porque o tema do peregrinar, ele está na essência da nossa experiência de fé. O povo de Deus, o povo da Bíblia, foi um povo peregrino, né? Abraão sai da sua terra, Moisés conduz o povo de volta à terra prometida. Jesus vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, o ato de caminhar, de estar em movimento, em direção a algo, a direção a uma vida justa, fraterna, a realização plena no nosso peregrinar sobre a terra, em direção à plenitude no final dos tempos. Então, mostra essa dinamicidade. E o peregrino, né, quando aquele que está a caminho, não a caminho para um lugar desconhecido, mas a caminho com direção certa, com rumo certo, ele, no percorrer do caminho, ele faz a experiência também de ser testemunha. Ele faz a experiência de partilhar com os outros sinais de esperança por onde passa, como você bem disse nesse sentido. E nossa conversa nesse momento, né, que a gente partilha de que o quanto o mundo precisa deste testemunho, o ato de peregrinar e a ideia de peregrinar, a ideia de estar em movimento, nos coloca também muito em comunhão com aquilo que o Papa Francisco tem insistido desde o início do seu pontificado, de sermos uma igreja em saída, que vai ao encontro das pessoas, das diversas realidades, das periferias geográficas e existenciais, uma igreja que talvez esteja com os pés empoeirados pelo caminho percorrido, mas que vai ao encontro das pessoas, que não fecha sobre si mesmo. Então, quando nós falamos desse jubileu de peregrinos de esperança, nós damos, de certa forma, essa indicação interessante de que o ato de peregrinar é um ato de fé, mas é também um importante ato de dar um testemunho de um caminho que se percorre, indo ao encontro das pessoas. Porque quem peregrina não o faz sozinho, faz sempre em companhia. E recordo aí da imagem daqueles que saem do trevo de Goiânia até o santuário do Divino Pai Eterno, fazendo esse caminho como romeiros, como peregrinos, muitos, e a grande parte, como companheiros de caminhada. E o quanto esse caminhar junto nos encoraja uns aos outros. E aqui abre a possibilidade também para uma expressão de algo que a gente tem vivido nos últimos anos, que é esse grande convite do sínodo, sobre a sinodalidade, uma igreja que caminha juntos, ou seja, que é peregrina na coletividade, no espaço comunitário. Por fim, esse tema do peregrinar, ele nos dá uma indicação muito concreta, né? Numa sociedade, né, atual, no mundo da mentalidade em qual nós estamos inseridos, onde cada vez mais nós, às vezes, nos deixamos levar pelo individualismo, o convite do ano jubilar é fazer um caminho que não é feito sozinho, mas de forma comunitária, ou seja, o lugar da comunidade, o lugar da vida fraterna na nossa experiência de fé como cristãos católicos. Então, o tema de peregrinos é muito pertinente também hoje no nosso caminho que nós fazemos. Amém. José Reinaldo, eu quero passar essa pergunta para você, mas colocando essa parte do canto litúrgico, como levar esse tema peregrinos da esperança e a importância do canto litúrgico nesse tema. Eu acho que a relação entre peregrinação, peregrinar e esperança é uma relação muito oportuna, né? O Padre Júlio lembrou aí, por exemplo, os peregrinos romeiros ao Santuário do Divino Pai Eterno em Goiânia, ou a outros santuários que existem aí pelo Brasil, que nós conhecemos, né? E não existe nada mais, nenhuma experiência, talvez, que requeira mais esperança do que peregrinar, né? Uhum. Porque nós vamos caminhando, imagine aqueles peregrinos que vêm por dias, desde cidades do interior ou para outros santuários, e a esperança que resta, será que nós estamos chegando? Será que já é depois dessa próxima curva, depois dessa próxima ladeira, né? Inclusive os cantos de peregrinação, eles chamam a atenção desse aspecto, né? Ao ver ao longe, diz o canto aí muito tradicional da festa do Divino Pai Eterno, ao ver ao longe seu santuário, templo sagrado, quer dizer, isso inspira a nossa esperança. E o canto movimenta ao caminho. Para dizer com Santo Agostinho, o canto movimenta ao encontro, e eu diria, em primeiro lugar, o encontro consigo mesmo. Ninguém é a mesma pessoa
depois de atravessar um longo trecho de peregrinação. O primeiro efeito da peregrinação é sobre cada pessoa, porque ao longo do caminho nós vamos nos transformando, nós vamos tendo tempo para repensar a nossa vida, nós vamos tendo tempo para repensar as nossas prioridades. E o canto também nos possibilita essa experiência de reencontro conosco mesmo. Mas diz o Santo Agostinho, mas esse encontro não termina em nós mesmos, ele vai também em direção à comunidade. E ao longo do nosso caminho, nós também encontramos muitas pessoas, ou peregrinamos em grupo, em geral, as pessoas peregrinam em grupo, né? A noção de peregrinação implica um conjunto de pessoas que atravessa um determinado caminho, em que a meta é muito importante, mas o caminho é tão importante quanto, né? Precisamos ter consciência da meta, nós precisamos descobrir a beleza, não é? E as realizações que vão sendo descobertas ao longo do caminho. E parte dessas realizações toca a dimensão da vida comunitária. A peregrinação, o caminho, me dispõe ao encontro com outros, sejam esses que vêm comigo ao longo do caminho, sejam aqueles que eu descubro ao longo do caminho, uma hospedaria, um copo d'água fresca, um pouco de comida, o cantar do passarinho, a Mãe Terra que nos acolhe, que nos recebe sobre o seu dorso pelo qual caminhamos, ou o rio que corre, enfim. Não é? Me parece que peregrinar e esperançar e ter esperança são conceitos equivalentes, e a dimensão da música pode nos ajudar também com isso, alimentando a fé das comunidades que celebram. Santo Agostinho também dizia, vou fazer uma segunda referência ao pensamento dele, isso ele disse nas suas confissões, que não existe outra forma mais adequada de transmitir uma mensagem, e sobretudo uma mensagem de fé, que cantá-la, né? Que o canto. O canto pode ser, então, uma excelente ferramenta pedagógica de formação na fé, de formação de convicção na fé, para que nós nos tornemos sempre um pouco e cada vez mais peregrinos na esperança, peregrinos a caminho da esperança e peregrinos cheios de esperança para transmitir aos outros. Agora, vocês falando assim tanto de esperança com coração, né? Assim, de coração que vocês falam, a gente vê no olho realmente assim que vocês estão realmente assim respirando o jubileu e essa esperança. E no mundo que vivemos hoje, eu queria que vocês falassem sobre a realidade que vocês vivenciam. O padre na sua paróquia, você junto com o pessoal do canto ou na sua profissão. A gente vê que as pessoas estão muito céticas ou até desacreditadas em muitas coisas. Você vai falar de política, mas política não tem jeito. Você vai falar de guerra, mas sempre teve guerra, né? Mas isso nunca vai melhorar. Vai falar de meio ambiente, não, mas a gente já está desmatando há tanto tempo, não tem mais jeito. Como vivenciar esse jubileu de uma forma concreta, essa esperança? Como trabalhar isso com o que a gente tem visto na sociedade, que as pessoas já estão tão acostumadas a murmurarem, a reclamarem? Padre, o senhor primeiro. Eu estou inserido muito no contexto da educação, né? Acompanho a Comissão para a Cultura e Educação da CNBB, mas também estou no colégio, estou na paróquia, e eu vejo, acho que essa decepção que às vezes perpassa muito das experiências dos nossos irmãos e irmãs é muito concreto e evidente, né? E o Papa Francisco, ao convocar esse jubileu, ele vai nos pedir também que nós tenhamos olhos que contemplem e reconheçam sinais de esperança onde nós caminhamos. Olhos que percebam que mesmo diante de tantas desilusões, de tantos sofrimentos, de tantas decepções, ainda se existem forças, pessoas, atitudes, instituições que buscam semear o bem, fazer a solidariedade acontecer, aliviar a dor uns dos outros. Existem pessoas, grupos que estão fazendo muitas iniciativas pequenas, mas muito importantes para fazer florir a esperança no caminho da humanidade. Então, o jubileu ele nos convida também a ter este olhar um pouco mais atento. Não um olhar que nos ilude
para não percebermos os desafios e as situações difíceis e terríveis que a humanidade passa e encontra. Mas também um olhar que consiga perceber que em meio aos espinhos e às pedras do caminho existem flores, existem pássaros que cantam e existem pessoas que estão aí se dedicando. Então é muito importante, e o jubileu ele tem essa força dentro de si de fazer com que nossas experiências de fé vivenciadas, celebradas, cantadas, como o Zé Reinaldo bem disse aí, neste caminho, renovem em nós essa capacidade de enxergar. No campo educativo, falo aqui de forma muito específica, né? A Comissão para a Cultura e Educação da CNBB preparou um e-book distribuído gratuitamente, no qual propõe ações pedagógicas e pastorais dos ambientes de escola, educação básica e no ensino superior, para que os estudantes, com as comunidades escolares, seus professores, possam construir experiências, partilhas, onde trazem experiências e nomeiam e reconhecem experiências de pessoas que são testemunhas da esperança, são pessoas que estão aí vivendo concretamente esse empenho de testemunhar e construir um mundo melhor, fraterno, os sinais visíveis do reino de Deus em nosso meio. Então, este olhar atento, sensível, que nos permite e nos encoraja a permanecer firmes também no propósito que temos, na esperança que trazemos conosco. Então, eu percebo que nas diversas realidades, e a gente pode, o José disse mais cedo, das juventudes, da vida de família, do mundo do trabalho, do mundo tecnológico, né, das redes, em todos esses ambientes, nós somos chamados a ver, reconhecer os desafios, mas que estão presentes em cada espaço, em cada situação, mas também perceber quanto existe também uma força positiva, quanto existem pessoas com iniciativas fraternas, solidárias, de vida em tantos espaços, para que nós não sejamos tomados por um pessimismo que nos bloqueie e nos impeça de sermos homens e mulheres que almejam e fazem a diferença, motivados por essa experiência viva em Cristo. Tem que ter um olhar otimista, né? Tem que treinar esse olhar otimista, né? Ô, José Reinaldo, eu queria que você complementasse com a sua visão, brevemente, porque a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa. Eu penso assim, eu participo 2 experiências de vida. Eu sou cristão leigo, não sou padre, então eu olho desde o lugar da minha profissão. Eu sou professor na universidade, lido então com os jovens e são esses, viu, que você dizia, que em geral estão desacreditados da política, estão desacreditados das causas sociais, ecológicas, porque parece que não veem a possibilidade de uma esperança, não é? E justamente junto a esses nós precisamos resgatar a centelha da esperança. E participo também na CNBB da Comissão de Análise de Conjuntura Social e Política. E às vezes a realidade que nós temos a descrever, ela é mesmo dura, ela é mesmo difícil. Mas também, de um tempo para cá, nós começamos a pensar, nós precisamos dar também sinais de esperança ao final do nosso texto, para que ele não seja pessimista, para que ele não seja, parece, fechado, como se não fosse possível um mundo melhor. Então, eu diria, em termos aqui da nossa participação nesse programa, em termos da vivência do jubileu, que nós podemos fazer em termos litúrgicos, em termos sacramentais, em termos oracionais, com a nossa oração, com a nossa vivência na comunidade, mas também deixar uma tarefa de casa para todos nós nos nossos diferentes espaços. Nós vivemos um mundo que parece destacar o que há de ruim e o que há de mal, mas verdade. O bem existe, a justiça existe. Então, talvez fazermos um exercício de recordarmos em nós a chama da esperança, e se a gente conseguisse mais uma pessoa, se a gente conseguir reacender a esperança de mais uma pessoa, já é uma tarefa de casa muito oportuna para a vivência desse ano jubilar. E eu acho que os meios de comunicação social, como é o caso da TV Pai Eterno, com essa iniciativa aqui da nossa conversa, que eu parabenizo, mas também com outras oportunidades de chamar a atenção para isso, né? É possível ter esperança, porque o bem existe,
porque a justiça existe, porque pessoas colaborando para um mundo de paz existe, e nos envolvermos nisso, porque a única esperança que alcança a todos é essa que vem da reunião das nossas forças, da vida comunitária e da esfera do social, não do isolamento, iniciativas pessoais, particulares, individuais, né, de benefícios que só nos alcançam como indivíduos, mas, de novo, lembrarmos da importância de nos dispormos nessa corrente de esperança que torna o futuro possível. Amém. José Reinaldo, muito obrigada. Que desfecho, hein? Gostei muito. Obrigado, José Reinaldo, pela sua participação. Padre Júlio César, muito obrigada. Com certeza falaremos muito mais sobre esse assunto. Como o José Reinaldo falou, a gente realmente tem que treinar, como o padre também falou, ter essa visão otimista sobre a esperança, sobre o nosso mundo, sobre tudo o que nos cerca. Muito obrigada, José Reinaldo, pela sua participação aqui, viu? Muito obrigado. Eu agradeço uma vez mais. Cumprimento de novo o Padre Júlio. Obrigado também a ele pela partilha e muito obrigado aí a todos da TV Pai Eterno, especialmente a você, Casey. Obrigada. E até uma próxima vez. Até mais. Padre Júlio, muito obrigada pela participação do senhor, viu? Eu que agradeço, minha saudação a todos, a você, Casey, a toda a equipe da TV Pai Eterno. Um abraço, até uma próxima oportunidade. E olha, muito obrigada a você que nos acompanhou nesse ponto 3 sobre Jubileu 2025, Peregrinos da Esperança, que possamos encher o nosso coração de esperança sempre, viu? E com a presença de Deus, tudo dá certo. Até mais, até um próximo encontro. Tchau, tchau.